Sejam todos muito bem-vindos ao Mosaico Cultural. Até o dia 25 de outubro, a música, o teatro, a literatura, o artesanato, o audiovisual e o patrimônio cultural do território chegam à sua casa através do YouTube. Nosso mosaico é composto por espetáculos teatrais, oficinas formativas, sarau de poesia, feirinha virtual e muitas outras atividades. O projeto desafia artistas e coletivos a se expressarem no mundo virtual, experimentando linguagens, formatos e novos futuros atravessados pela pandemia, apresentando conteúdos exclusivos para a web. O Mosaico Cultural é uma realização da Box Companhia de Arte, co-realizado pela Cervejaria Criolina e o Instituto Soma Cidadania Criativa. O projeto reúne esforços do mandato do deputado Leandro Graz em injetar recursos na economia cultural do Distrito Federal em tempos difíceis para esse setor gravemente impactado pela crise econômica atribuída ao novo coronavírus. Tem fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e do Governo de Brasília. Mosaico reúne os coletivos Associação dos Amigos do Centro Histórico de Planaltina, Celeiro das Antas, Cia Fábula, Criolina, Ibras, Movimento Supernova, Rádio Utopia FM e Sou Brás. Apoio, Grande Circular, JM Tecnologia em Eventos, Luz em Movimento, Mixatu, Prisma, Produça e um nome Produção e Comunicação. Acompanhe a programação completa em mosaicoculturaldf.com.br e já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para poder compartilhar e acompanhar todas as nossas lives. Celeiro das Antas em Antas Confinadas. Fundado em 1991, o grupo de teatro Celeiro das Antas desenvolve pesquisas e experimentações sobre comicidade e palhaçaria. No projeto Antas Confinadas, o grupo compartilha saberes sobre humor físico, ensinando técnicas teatrais do humor e realizando estudos de personagem a partir da obra Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. A aula de hoje tem como foco desbravar a estrutura da comédia, com a apresentação de Zé Regino e Elisa Carneiro. Com vocês, o grupo Celeiro das Antas, no projeto Antas Confinadas. Oi, gente, tudo bem? Eu sempre quis fazer essa apresentação agora no começo. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura da comédia. Eu sempre quis fazer isso. Chegou. Não, eu ia mesmo já apresentar, você já. Não, começou não. Começou não, vamos começar agora. Ele chegou aqui, surpresa. Ele, José Regino, nosso diretor, dramaturgo, palhaço, ator, arte educador. Ele é um monte de coisa que eu não vou lembrar agora, porque o currículo dele é grande demais, gente. Com vocês, José Regino! O Zé tava brincando com uma hora só. Não tô vendo sua expressão, ninguém tá vendo sua expressão, Zé. Ah, tá sorrindo!
Que legal, né, Elisa? Te ver aqui assim, já toda à vontade, né? Tomando conta desse espaço. Muito bom, muito legal. Mas vamos começar? Hoje é sobre a estrutura Da comédia. da comédia. Ok, então vamos lá. Pode começar. Então, vamos lá para valer? Pra valer agora. 3, 2, 1 e... Então vamos lá. Elisinha, nossa conversa hoje é sobre... Gente, hoje, sabe aquele vídeo assim que vai dar meio que uma concatenada assim, né, em tudo que a gente já vem falando? Hoje, porque o tema é a estrutura da comédia. A estrutura da comédia. E a comédia tem estrutura? Muita estrutura, gente. A gente vê aquilo, a gente morre de rir. Aí tem a pessoa que é a engraçadona, né? Às vezes você vê seu colega que é o mais engraçadão na turma, né? A gente pensa, pô, essa pessoa nasceu assim, é talento. Às vezes a pessoa faz sem nem perceber, mas tem estudiosos, teóricos, teatrólogos, um monte de gente estudando a estrutura da comédia, o porquê que a gente ri e como fazer para causar o riso, né? E tudo isso que a gente falou, né? Todos aqueles elementos, né, Zé? Oito elementos a gente falou nos últimos vídeos. A gente vai falar um pouco sobre todos eles agora. Certo. E agora, por que esse interesse todo? Porque o riso, quando a gente ouve aquela expressão, o riso é o melhor remédio, é sério. O riso, ele produz substâncias no nosso corpo que fazem muito bem para a nossa saúde. Muito, muito, muito bem. São endorfinas, são substâncias que te trazem bem-estar, te melhoram o humor. Rir é um tremendo de um remédio. Se antigamente as pessoas não davam tanta importância assim, hoje em dia é comum, isso eu já vi, médicos prescreverem para o paciente: você está precisando de rir, você está precisando de se divertir, você está precisando de melhorar essa sua energia. Então o riso realmente é um elemento curador. Eu não vou entrar nesse aspecto, não, que é assunto de uma outra conversa. Seria outro vídeo, né? Outro vídeo. Mas que o riso faz bem para a saúde, faz, e existe toda uma estrutura, todo um estudo para a gente entender como é que isso funciona. Então, senhoras e senhores, estamos aqui para revelar alguns segredos dessa arte do fazer rir. Aí eu quero saber. Lizinha, vamos começar pelo clássico? Pelo começo do começo? Ótimo, vamos. O começo do começo. Vamos começar pela estrutura clássica da comédia. Quando a gente fala em estrutura clássica, é a que predomina, a que talvez seja a mais antiga delas, a que realmente deu origem a todo um estudo, digamos, até mais contemporâneo. Mas, em geral, consiste no seguinte: atenção, a estrutura da comédia, a gente pode dividi-la em 3 partes. Na primeira parte, o autor, o dramaturgo, ele vai situar as personagens e a situação básica. Ou seja, quando você lê a primeira parte, você vai entender o que está acontecendo, você vai saber quais são os objetivos daquelas personagens. Na primeira parte da peça, certo? Geralmente não é engraçado, ela é muito mais informativa, ela vai preparar o que vai vir depois. E a segunda parte? Qual seria a segunda parte? A segunda parte é quando começa o desenvolvimento dessas histórias, tá? A segunda parte é quando vai acontecer todos que procó, ou seja, vai desenvolver, vai transformar aquela primeira situação, aquele primeiro estado estabelecido. Ou seja, né, Zé, a gente já conhece os personagens, a gente já conhece o ambiente. Isso, né? já sabe o que vai acontecer. Sim. Por que isso? Porque toda comédia, toda piada precisa de um contexto. Tipo, como assim? Rápido, gente, vou marcar de...
direita. Todo mundo aqui já ouviu contar uma piada, não já? E o que acontece? Geralmente é a primeira partezinha da piada, aquela historiazinha que conta. Aí o Joãozinho chega na escola, olhou para a professora. Toda essa historinha você está contextualizando para fazer o que no final? Para fazer a quebra da piada. Então, essa quebra cômica, esse desvio cômico, essa nova ideia que se estabelece, está esperando uma coisa vem outra, às vezes você só reafirma aquilo. É isso que faz a gente rir, porque a gente se surpreende, porque a gente estava colocando uma energia psíquica ali, uma concentração, uma atenção para entender aquilo, imaginando para onde aquilo vai dar, e aquilo te surpreende do jeito, né? Então, por exemplo, a gente está vendo, tem um vídeo que eu gosto muito, na época, o dia que eu estava mal-humorado, eu assistia, era um chinês, eu acho, que comprar macarrão, não comprar o almoço, ele saía correndo, no chão estava molhado, ele escorregava no chão. E aí você fala, puta cara, que dó. Aí quando o cara vai levantando, ele vai, cada hora ele escorrega numa coisa, bate com a coisa, e ele levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. E aí era muito engraçado, e quando ele está assim já escorando na coisa, alguém abre a porta e puf, bate na cara desse jeito. Eu me diverti muito, porque você assiste e vê que ele, na verdade, primeiro, ele não se machuca. Não se machuca. Isso é importante, né, Zé? Porque no final ele carta tudo e sai do tipo que está acontecendo. Porque é uma linha muito tênue, né? Entre algo virar trágico E né? virar cômico. E virar cômico. Então, só para a gente entrar nesse assunto que é interessante, eu vou fechar isso aqui. Então, toda essa situação é o contexto. Vamos chamar isso de contexto. Está apresentando o contexto, está apresentando a situação, está contextualizando a ideia. Então, a primeira parte da comédia, geralmente, assim, nem sempre ela é engraçada. A segunda parte é quando começa tudo isso a se transformar, os conflitos, evidenciar. Ainda tem muito de informação, mas até uma metade, geralmente, assim, ainda tem novas informações, mas da metade para lá é Desfecho. E aí entra na terceira parte, que é o novo status, que é a nova situação que estabelece, quando tudo está se transformando, isso vai se transformar em quê? E aí, geralmente, é a parte mais engraçada. Sim. É a parte já preparou tudo. Porque você já conheceu tudo, já viu, aí, enfim, tá entrando no desfecho da história, e aí é a hora de fazer muitos dos desfechos cômicos. Às vezes uma ideia implantada lá atrás, lá no iníciozinho, aquela surge, e aí a gente vai bolar de rir. Né? Então, o que isso tudo está querendo dizer? Que a comédia também, uma das coisas que eu quero dizer, é que a comédia está ligada à nossa capacidade mental, à nossa capacidade intelectual, à nossa capacidade de entendimento. De compreensão, sim. Você precisa entender, né? Você precisa entender, você tem que se você não entende, você não ri. Se por você mais não sabe, simples, né? Se você não sabe do que a gente está brincando, a pessoa vai ficar pensando assim, está falando de quê? Por quê? Por quê? Pronto, começou a questionar, começou a pensar demais. Já não sobra espaço para você relaxar e rir. Exatamente. Então, basicamente, a gente pode dividir a comédia, e como as peças dramáticas também, em 3 momentos, né? Que é quando estabelece aquela situação toda, aquele status, vamos chamar assim, quando começa a transformá-lo, a desenvolver, né? Vai surgindo todos esses elementos, e no que ele, na terceira parte, no que tudo isso vai dar. Né? No desfecho, no novo status, né? Na nova situação. Tá claro isso? Perfeito. Tá entendendo, gente? Alguma dúvida? Vamos lá, 2 minutos para perguntar. 1, 2, 3 e... Pergunta aí que a gente responde. Pergunta aí que a gente responde. Pergunta aí no chat. É verdade. Vai responder, vamos responder sim. Então, olha só. Até aí, tudo ok. Você estabeleceu uma nova história. Mas o que isso tudo tem a ver com a piada? A piada, ela segue essa mesma estrutura. É isso, ela segue a mesma estrutura. Ela desenvolve uma ideia e rompe uma ideia. Ela desenvolve uma ideia, rompe uma ideia. E aí fala, mas a pessoa não conta o que aconteceu, mas você imagina essa nova situação acontecendo. Daí é mais engraçado ainda. Ele deixa para você. É importante que a pessoa que está ouvindo a piada, ela vai participar da piada. De que forma? Imaginando. Então ela mexe, além de mexer com as nossas
energias internas, A pessoa está ali ativamente. também vai mexer com a nossa disponibilidade mental. Vai Zé, exigir que você... Desculpa, aquilo que você comentou do que sobra de energia, é interessante falar isso também, né? Por que a gente ri na hora? Primeiro, toda essa estrutura, você está tendo contato com toda essa estrutura que o Zé falou. Você está compreendendo, você está entendendo, para no final você rir, né? E por que você ri? Porque existe uma sobra de energia, né? Por isso que a tragédia e a comédia, elas estão, de certa forma, muito perto, apesar de serem energias opostas, né? A trágica e a cômica, mas elas estão muito perto, é um desvio de caminho que dá, né? Se você seguir por aqui a mesma história, Sim. esse rapaz que cai no supermercado, se ele se machuca de verdade, você não consegue rir. Não. A não ser que tu tenha um desviozinho de caráter aí. Aí A é pessoa se outra machucou, você tá rindo? Não, você não ri, né? Agora, se ela levanta, ela tá bem, de repente, pá, vem uma porta na cara dela. Esse desfecho, essa surpresa, essa quebra, já vai para um outro caminho. E aí faz a gente rir, porque, meu Deus, a vida tá Exato. sacaneando com essa pessoa, né? Isso. É muito próximo, né? A vida está sacaneando. A vida está acontecendo. A vida é o que a gente tem elemento em comum. E a vida, o nosso cotidiano, a nossa base do dia a dia, aí na sua rotina na escola, na sua rotina em casa, é onde você vai descobrir as melhores situações para fazer comédia, para fazer piada. Entende? Por quê? Porque essas situações, ela não surgem de uma forma fantástica. Ela surge inspirada, ela tem referência o seu cotidiano, Na vida, o seu meio, na vida. Por isso que um dos aspectos mais importantes do trabalho do ator é a observação. Exatamente. É a observação. Né, Zé? Quando você estava escrevendo sua tese de mestrado, ficava observando as pessoas, né? As pessoas que riam, você observava por quê, como, né? Então, assim, essa observação, isso a gente está falando só do riso, né? Agora, quando você vai construir um personagem, aí vai embora, né? Sim, exatamente. E aí, quando eu estava trabalhando na minha dissertação, eu observei muito, estudei muito sobre esses mecanismos para poder entender, porque eu sempre quis muito entender, né? Por que uma coisa, uma ideia, tal coisa se torna engraçada? Como é que eu transformo essa ideia numa coisa engraçada, né? E aí fui vendo que é quase uma fórmula matemática, gente. Você aplica isso, você aplica essa fórmula. E ela vai funcionando, e na medida que você vai exercitando, você vai ficando expert. E aí eu vou dar um exemplo, que não é um exemplo meu, um exercício que eu acho muito legal, e que a gente, hoje em dia, está super na moda, né? Que são os memes. O que é um meme, na verdade? Na verdade, é você associar uma ideia, geralmente escrito uma frase, a uma imagem que a maioria das pessoas já conhecem. Então você olha aquela imagem e que te traz uma referência X, você lê aquela frase que tá ali na rubrica da imagem, e aí você vai falar, puta, não é nada disso, caralho, nunca tinha imaginado isso quando eu vi. Quebra, né? Quebra, Mais uma te vez, traz uma terceira ideia, transforma aquilo numa terceira coisa. Cria uma outra coisa. Então, no mesmo meme, você tem todos esses elementos presentes. Tá? A imagem que situa uma relação, uma ideia, a frase que traz uma outra para romper com essa, e a terceira que é aquela que você compõe. A gente vai estar sempre sendo a plateia participativa no ato cômico. Ela é sempre ativa. Né? A gente costuma falar, no drama, a plateia é passiva e silenciosa. Você só sabe da presença dela quando acaba. Todo mundo batendo palma. Né? Na plateia, na comédia, ela é o oposto. Ela é participativa e ruidosa. Tanto ela é ruidosa com as gargalhadas, que isso interfere no andamento e no ritmo da piada. Totalmente. No ritmo do espetáculo. Vai interferir. E quanto mais ela interferir, mais nós, atores, ficamos vaidosos. Que é bom demais. Não, e a plateia é esse termômetro, porque através, como você falou no drama, né, Zé? O drama, ele vai ser contado e dificilmente ele se modifica muito a partir da plateia, né? Sim. A comédia, ela tem essa capacidade, ela precisa disso, né? Essa capacidade de adaptação, que a gente também já falou aqui, de se
moldar, mesmo que minimamente. Né? Cada plateia é uma, mas a risada é um termômetro para você saber se a plateia entendeu a sua proposta, né? Se ela entendeu a piada que você contou ou o jogo que foi feito ali. Se não tem essa resposta, realmente você precisa duvidar de algumas coisas. Sim, né? sim. E isso assim, tem plateia que ri um pouco mais, tem plateia que ri um pouco menos, depende. Sim. Né? Mas nunca a culpa é da plateia. Sempre tem uma coisinha aqui no palco que está sendo feita, né? Que não está chegando como deveria. Né? Aí você pergunta, mas tá tudo bem. Como é que a gente faz para poder ser bem claro quando eu vou expor uma ideia? Como é que eu faço isso? Primeira coisa importantíssima. Faça uma coisa de cada vez. Tudo ao mesmo tempo, nunca. Uma coisa de cada vez. Tudo ao mesmo tempo, nunca. Olha, isso aí mudou a minha vida. Obrigada. Uau. Isso mudou minha vida, gente. Uma coisa de cada vez. Na vida e no teatro. Mas não mudou agora, já mudou antes, né, Elisa, na verdade? Você já pratica isso. Não, e sim, isso mudou a minha vida artística, no teatro. Como fazer, né? Isso, ter uma coisa de cada vez, realmente fazer uma coisa de cada vez em cena, né? No processo criativo. Justamente para que a plateia acompanhe o que você está fazendo, para você não pular etapas. Né? Deixa ela acompanhar o que você, ações internas que estão acontecendo, né? Para daí você passar para uma ação Sim. externa. E como é que a gente faz para não ir atropelando? Como é que a gente faz para estabelecer esse ritmo inicial? O primeiro passo do estabelecimento desse ritmo, desse tempo, pode ser um ritmo que eu preciso que a plateia entre nele junto comigo, porque era algo mais acelerado ou não. É a respiração consciente. Quando eu entro em cena, que a plateia me olha, viu, acostumou com essa imagem bizarra, eu respiro tranquilamente, e às vezes não é uma vez só não, respiro, olho, aprecio a plateia, esse tempo que parece que nada está acontecendo uma sintonização. Uma sincronização. Você manipula essa respiração, Sim. controla a ansiedade. Né? Exato. A minha é da plateia. Sim, e é como você se eu vai pegasse se na mão e falasse, vem comigo agora. Deixa eu te conduzir, né? É. Deixa que eu levo. E a plateia fala, silenciosamente, né? Ela fala, tô contigo, tô contigo, tô entendendo, tô contigo, me leva, me mostra o que você tem para poder fazer. E aí as ações, elas vão acontecendo uma de cada vez, dificilmente elas vão ser sobrepostas, exceto que essa sobreposição seja para provocar um desvio comum, um desfecho para a primeira piada. Sim. Aí, tudo isso conscientemente. Né? Totalmente. Tudo isso, quando é feito de maneira consciente, aí que entra o trabalho do ator, né? É. Porque uma pessoa, ela pode acabar sendo engraçada, mesmo sem querer, né? Agora, a gente estuda tudo isso, a respiração consciente, o impulso, né, que traz isso, a ação, a reação, todos aqueles elementos que a gente vem falando aqui, a gente estuda separadamente para entender em que lugar, para localizar, né, esses lugares, onde entra tal coisa. Quando eu manipulo isso, tem que aumentar isso, tem que reprimir um pouco mais isso, porque é o nosso trabalho, né? Sim. Isso no treinamento também, teve um vídeo só sobre treinamento, né, na sala de ensaio, assim. Sim, é onde a gente vai exercitando essas coisas para depois conseguir executar isso. Então, todos esses elementos que a gente vem falando, todos esses elementos que fazem parte da estrutura da comédia, gente, eles acontecem no seu tempo, na sua forma. E aí tem uma coisa que é legal também de falar, né? Por que no cotidiano é o melhor lugar para você tirar seu elemento como sua piada? Por quê? Porque o cotidiano, a sua vida, ela vai te trazer para um lugar, que é o lugar que a gente chama de verossimilhança. As suas ações, para convencer as pessoas, ela não tem que ser uma reprodução da realidade, mas ela tem que assemelhar a realidade. Aí eu vou dar um exemplo. Quando a gente trabalha com personagens fantásticos e com personagens do cotidiano. Vocês não veem no Sonho de uma Noite de Verão, não é? Demais isso. Tem o universo das fadas, dos gnomos,
dos reis e das rainhas das fadas e dos gnomos. São todos elementos fantásticos. Mas qual é o drama deles? O drama deles está conectado no que nós temos de mais humano. O problema deles é o ciúme, é a inveja, é o despeito, é o desejar o que o outro tem. Aí que a gente se identifica, né? É aí que a gente se identifica. Por mais que você nunca tenha visto uma fada, né? Nunca tenha visto um ser mágico da floresta, eu já vi, não sei você. Por mais que você não tenha visto isso, esse sentimento é o que nos conecta, né? Essa semelhança com a vida real. Né? É isso que faz, né, Zé, algo ser universal. Né? Por que uma peça de Shakespeare lá de Londres a gente encena aqui, no Brasil, no Distrito Federal, né? Anos e anos depois? Por quê? Porque tem elementos muito enraizados, né? Profundos da nossa alma, está do nosso discutindo a alma humana. Está falando sobre amor, né? O amor é universal, né? E transpassa o tempo. Então é isso que conecta. E assim, você pode fazer, imagina, o Sonho de uma Noite de Verão, quantas montagens já fizeram? Quantos personagens daqueles já foram feitos por N atores e atrizes, né? Mas aí vem o nosso material humano também, o que a leitura que a gente faz naquele momento, daquele personagem, daquele espetáculo, né? Que entra naquilo que a gente estava falando, né, Zé? Dos comentários que a gente pode fazer. Tô adiantando? Não, tô adiantando não, tá no ritmo super bom. Dos comentários que a gente pode fazer, a gente como ator, né, fazer em cima da obra ou do personagem, né, que você está interpretando. Isso é interessante. Como é que é aqui? Mas peraí, vocês estão falando de uma outra coisa, estão entrando no comentário. É uma outra possibilidade, é um outro recurso que a gente tem para poder fazer o cômico. Que e aí é muito conhecida popularmente para quem faz teatro, mas para quem não faz teatro, ali vocês, estudantes, eu vou explicar. O ator está ali lendo e fala, nossa, se eu comentar isso, se eu jogar essa palavra, se eu associar isso a isso que está acontecendo, as pessoas vão rir, e vão rir. Mas isso que ele traz, que não está no texto, a gente chama de caco. Isso é muito clássico na criação da comédia, na estruturação da comédia. Eu coloco uns cacos, umas palavrinhas, umas referências, né? E a pessoa, que está ligado naquele momento, as pessoas vão associar e vão rir. Do nada daquela gargalhada toda. Isso é um caco. Isso a gente está falando com a palavra. Mas nós, atores do Celeiro das Antas, a nossa pesquisa é o teatro físico. No teatro físico, uma coisa que a gente evita ao máximo são os cacos. Então, como é que a gente atualiza isso? A partir da reação do ator àquilo que ele está fazendo. Está entendendo? É o comentário que ele faz aquilo, é como ele reflete aquilo nele. E aí ele traduz isso como? Fisicamente. E é um desafio. É um desafio. Porque a palavra, né, a palavra, ela é a nossa maior, é a famosa fonte de expressão. Todo mundo se expressa falando. A palavra é soberana. Soberana. A palavra é soberana. Aqui, por exemplo, nesse exato momento, a gente pode fazer uma brincadeira, utilizando simplesmente a palavra. Vamos fazer aquela brincadeira clássica? Vamos fazer? Vamos. Isso é ótimo para fazer essa brincadeira. Eu vou aqui entrar no jogo com ela. Então vamos lá. Isso é feito, vem do circo tradicional, tá? Do circo convencional. Vamos lá, Liz. Oi, gente! Tudo bem? Eu estou aqui com o Zé Regino, meu parceiro, e hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês. Vai lá, Zé, dê seus cumprimentos aí pro pessoal de casa. Vai, seus cumprimentos, vai. Seus cumprimentos? Isso. Eu tenho 1,68 m, os cabelos já têm quase 40 centímetros, estão crescendo. Não, tá tudo bem. É isso não, legume. Tá fazendo passar vergonha aqui na frente de todo mundo. Não é isso não. Não, Zé, eu quero que você vá lá e cumprimente essas pessoas que estão aí em casa e diga para elas coisas doces, Doces? Doces, vai. Bala de coco, jujuba, algodão doce. Ai, gente, desculpa. Eu quero baixar a cara de vergonha aqui no meio de todo mundo aqui. Fala para as pessoas o que vem de dentro de você. Entendeu? De dentro? Isso. Lá do mais profundo? Isso, lá de dentro. Pra lá. Gente,
arroto, suspiro, peido. Pelo amor de Deus, gente, corta, tira essa parte. Tira essa parte. É isso. Entende aí a brincadeira? A situação é essa. Enfim, não vou explicar isso que a gente acabou de fazer, mas isso é uma brincadeira clássica feita com os palhaços, né? Quem nunca viu isso também, assim, no circo, esse jogo? Não é novidade. E você vai, por que vocês estão fazendo isso de novo? Porque não é necessariamente o que a gente faz, mas é como a gente faz. Eu espero que tenha sido divertido para vocês. Eu adoro fazer isso com isso. E fica claro. Eu estava me controlando para não rir. A quebra de expectativa, né, Zé? Sempre cria uma expectativa porque a gente já sabe como funciona uma apresentação. Sim. A gente já sabe, por isso que a gente ri. Porque ele, quando entra, quebra a expectativa que a gente tinha da apresentação. Você sabe como funciona? Você chega para alguém e fala: oi, meu nome é fulano, prazer, qual é seu nome? A gente sabe, né? E aí você vem com outro, né? Com uma outra ideia disso e quebra. Exatamente. Desvia. Podia ter ido por aqui e foi por aqui. Por isso que a gente... Essa é a palavra. Isso é o desvio como? Devia por aqui, vai por lá. Nisso tudo, né, Zé, a gente pode identificar tanta coisa, tantos daqueles elementos. O ritmo, por exemplo, como a gente pode variar o ritmo depois que a pessoa já entendeu essa relação. Porque aqui nesse jogo que a gente fez, nessa brincadeira, o Zé, ele representa aquela figura que não está entendendo, né? Ele está entendendo do jeito dele. Então, depois na terceira vez, a gente já entendeu que você não está fazendo direito, né? Sim. Então, o ritmo também varia, porque você já faz mais rapidinho. Exato. Né? Exato. O primeiro, dá para você, né, ir mais devagar. Por que você vai mais devagar? Porque você vai deixar claro para a plateia entender. Você tem que perceber que ela sacou. E aí você já altera o ritmo no final, porque a plateia já entendeu que ele vai fazer tudo diferente do que ela pedir, né? E aí você altera o ritmo, faz mais rápido para a surpresa também, né? E como a plateia é inteligente, sempre é inteligente, não estou aqui querendo puxar saco de vocês que estão assistindo a gente não, mas a plateia tem a sua inteligência, chega uma hora que você já nem precisa mais fazer a ação. Só que você insinuar a ação, a plateia já sabe o que se faz, se refere. Por quê? Porque a gente constrói o tempo inteiro na nossa narrativa, na comédia, na drama, você está trabalhando com criação de padrões. São padrão de comportamento. Aqui a gente brincou 3 vezes, na 4ª vez você já sabe, você vai assim, não, vai lá e fala, se apresenta. Fala coisas leves, aí a gente já sabe que vai vir com alguma... Algodão, com uma pena, e se não vai ser, não, cara, vai lá e dá os seus dados, fala, enfim, meus dados são, você pega aquela, enfim, sempre vai entendendo o pé da palavra, a brincadeira vai. Então, quando a Elisa faz aquela introdução, aquela abertura, ela está colocando o tema. E o tema, na medida que ele vai, o tema não, o tema, que é a apresentação. Mas esse tema, por si só, o tema, vai lá e se apresenta. O tema não é engraçado. Vou falar sobre viagem. Não tem graça nenhuma. Viagem, não tem um tema que é engraçado. Sim. O que é engraçado? Isso é muito... É a forma como o indivíduo aborda. E o indivíduo aborda a partir de quê? De um ponto de vista. Galera, anota isso aí que agora vamos mudar a vida de vocês. Isso aqui não é resultado só da nossa pesquisa, não. Tem vários teóricos que falam sobre isso. Mas compreender que é o ponto de vista que vai trazer sobre o tema que vai tornar aquilo engraçado. Não é verdade? Mas aí o outro falou ali, ponto de vista? Como assim, ponto de vista? O que é ponto de vista? Explica. Vou te explicar. O ponto de vista é o local do qual você vai ver e vai abordar aquele tema. Vou tentar dar um exemplo aqui bem claro. Viagem. E é uma escolha, né, Zé? É uma escolha. Sim, você tem N possibilidades. Um tema traz N possibilidades. Tá, o tema não é engraçado. A viagem. Viajar. Viajar de avião. Também não. Viajar de férias. Também não. Nada disso. Mas qual o ponto de vista? Agora imagina abordar o tema viagem sobre o ponto de vista de um homem que morre de medo de avião. Aí já começa a ficar engraçado. Já começa a ficar engraçado. Aí já começa a pensar, gente, para quebrar a expectativa, tá, até aí tudo bem, também já está um elemento. Mas agora vamos lá.
Vamos complicar um pouquinho ainda, trazer mais elementos para isso. Ele vai viajar com o filho dele. Ele vai viajar com o filho dele, que tem um pai como um herói, acho que a pessoa mais corajosa do mundo. Que não tem medo de nada, né? Toda criança tem um pai como herói. Imagina a situação desse sujeito. Aí você fala, pode ser constrangedor. Tá, mas eu queria fazer isso na sala da minha casa. Como é que eu vou colocar tudo isso? Quantos personagens eu vou usar? Não! Você pode abordar tudo isso com um ator apenas, com um personagem apenas. Quem? O pai. Em qual momento? Você tem N, aí a situação que ele vai estar contando isso para a plateia, narrando esse desespero dele, explicando tudo que pode acontecer. E quanto mais ele imagina as hipóteses, mais complexo a coisa pode ficar. E a gente vai conseguir imaginar com ele, porque ele vai saber escolher as palavras para narrar isso. E aí ele pode estar fazendo exatamente o quê? Preparando a sua mala. Sim. E já coloca um crucifixo, uma água bem com a Bíblia. Ele já, o preparar da mala dele já é, e o desespero. Se ele não for um cara bom de preparar a mala, então, melhor ainda. Porque ele vai botar uma coisa, vai ficar na dúvida, ele vai achar que. E aí você vai entendendo nas ações dele, no comportamento, essa figura. Não precisa dar uma palavra, né, Zé? Se não quiser. Né? E essa figura desajustada, Sim. que é esse indivíduo. Aí você tem vários níveis de construir. O que é importante isso? Deixar claro. Eu estava pesquisando um tema. Eu estava buscando um tema. Queria falar sobre esse tema. E eu não sei como abordar ele. Então eu penso sobre qual ponto de vista eu vou abordar. E sobre esse ponto de vista eu tenho já um outro universo se abre. Qual que eu vou escolher? Aquele que eu conectar com essa primeira ideia que mais me favorecer alguns elementos. Né? Mas as pessoas perguntam, mas você parte de que ponto quando você vai escolher as suas ações para fazer as suas histórias, seus espetáculos como? Eu falo mesmo, o primeiro momento é comigo. Quando a ideia vem que ela me mobiliza, eu falo... Você é o primeiro termômetro. Eu sou o primeiro termômetro. E às vezes eu vou compartilhar com alguns amigos, eu acho que a ideia é demais, eu falo, aí as pessoas ficam assim, sei, não, você fala, isso não é bom. A pessoa fala, por que você está achando isso tão legal? Porque ela não está vendo sobre o ponto de vista que eu estou vendo. E aí o que acontece? Você elabora mais um pouco, você exercita, você ganha segurança em algumas ideias, e aí quando você apresenta para o amigo novamente, ele dá aquela boa gargalhada, ele nem sabe o que você está experimentando com ele. Você fala, pois é, estou desenvolvendo a partir daquilo, a pessoa se surpreende, né? É aquela velha história que eu falo, às vezes você tem um diamante na mão, no processo criativo, você descobre aquilo que te move, aquela coisa mais valiosa do mundo, você fala, cara, com isso aqui, eu posso resolver minha vida. Aí você está tão empolgado com aquilo, você não contém com essa descoberta. Aí você resolve mostrar para um amigo. Aí quando você mostra, cara, olha o diamante que eu descobri, olha tudo brilhante que eu tenho na minha mão. Você abre a mão, a pessoa olha e fala, oxi, isso é um caco de vidro, meu. Isso nunca foi diamante, aqui na China, no máximo isso é um cristal. Sobre a ótica dele, não é maldade dele, é sobre a ótica dele. Você vai duvidar se aquilo é um brilhante ou não. Quando ele estava só com você, ele não era um brilhante? Quando ele estava só com você, ele não era tão valioso assim? Talvez seja um momento de você investir mais na sua ideia, de você pesquisar mais sobre essa ideia, amadurecer essa ideia, tá? Claro, compartilhar é sempre bom, mas se a gente compartilha uma ideia que está ainda em processo e é frágil, a tendência vai ser ela ser vista pelo outro como frágil, tá? Não estou dizendo que você vai guardar segredo de tudo, não é isso. Mas saber a hora de compartilhar a sua boa ideia pode te salvar de muitos prejuízos e te levar a vários diamantes. Eita, foi bonito essa parte agora. Caraca, eu já tava aqui, ó. Bom, então, vamos dar um prosseguimento aqui. Até agora a gente falou de alguns elementos que a gente utiliza. Quais seriam... Elisa, para deixar mais claro, estou aqui agora, para deixar mais claro essa ideia de a realidade referencial, a realidade que se refere, que ideia é essa que está por trás, sabe por aí? De você me contar de quando
vocês faziam médico no hospital, você trabalhou muito tempo, né, como palhaço no Sim, hospital, sim. e vocês usavam muito um recurso, que era o recurso da paródia. Uma paródia só vai ser engraçada e divertida se você conhecer o elemento parodiado, exceto se as ideias contidas ali forem muito engraçadas. Tá? Mas ela potencializa quando você conhece. Você lembra de alguma paródia? Lembro de várias. Você tá falando aí, eu tô pensando aqui, qual que eu poderia... Olha, deixa eu tomar uma aguinha aqui, minha garganta tá assim, que eu quero, adoro essa. Tem um grupo que eu participei, vou dar os créditos aqui, né? O grupo que eu participei foi um grupo que chamava Risadinha, uma ação pelo riso e pela saúde. E aí no grupo, quando eu cheguei, já tinham várias paródias rolando que a equipe tinha feito, os palhaços e as palhaças que trabalhavam lá, Ana Luísa Bela Costa, enfim, eu acho que ela que foi a autora também de muitas das paródias. Ana Luísa é terrível, né? Terrível. Maravilhosa. E aí ela fez várias com as músicas do Michael Jackson. E aí tem uma que eu lembrei aqui agora que é muito divertida, que é uma que fala assim... Você aparece o ritmo aí. Como que é? Virou. Tá. Vocês já vão reconhecer a música. Legibi, Legibi. Isso não é Michael não, isso é Beatles. Ah, porque eu ia contar o do Michael Jackson. Ô, gente, não, me desculpa, corta, volta. Não. Eu vou cantar do Michael Jackson agora, porque eu pensei no Michael Jackson. Ai, que vergonha. Não, foi ótimo esse exemplo. Vocês viram que tinha toda uma expectativa, toda uma espera, veio a quebra. Caraca, foi perfeito. Olha, isso é tipo. Foi tudo ensaiado, gente, isso aqui. Gente, Não, teve... Agora é do Michael Jackson, Pires, Pires, eu deixei cair meu pires de porcelana que era chinesa da Tailândia na natureza. Meu pires, pires, meu pires, 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 meu pires, pires, meu pires, pires. Agora que eu vou Michael Jackson. Ai, meu. tá ligado? Outra? Tá ligado? Professor tá pedindo pra cantar outra. A Kelly que é a outra, que ela gosta de mais Quer? Bora? Então, Bora. gente, Então, saindo de Michael Jackson, Estamos passando de jogo. Legibi. Beatles. Legibi. 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 Oh, Legibi. O importante mesmo é Legibi. Não importa se você gosta do Cebolinha ou da Magali. O importante mesmo é Legibi. Vai! Não importa nada, é se tá ali ou tá aqui. O importante mesmo é Legibi. Legibi. Entrega aí esse de Vitória. bom, Legibi. O importante mesmo é Legibi. Obrigado de nada. Obrigado pela regra. Obrigado, cara. Tem a nossa diretora, gente. Ela é a diretora dos vídeos. E ela fica assim, coçando. É isso. Bom, então fica claro, até agora todos esses elementos, todas essas quebras, todas essas surpresas. É óbvio que às vezes você tem uma ideia incrível e você vai experimentar e ela não é tão divertida assim. Não é? E às vezes você pode adaptar, você pode melhorar, por isso que a gente sempre fala, sempre que você estiver pensando na construção do seu trabalho, na sua sketch, na sua cena, porque eu sei que você vai praticar, quando você tiver essa estruturazinha armada, o ensaio seguro, algumas coisas bem definidas, chame um grupo de amigos e apresenta para eles. Sabe por quê? Concorda comigo? Concordo. Eu ia falar sobre outra coisa. Que muitas vezes a gente vai apresentar, na hora da apresentação você ouve umas risadas de coisas que às vezes você não estava nem prestando atenção, você nem achava que era tão engraçado assim.
Porque às vezes aquilo que eu falei, não é o que você está fazendo, é o como você está fazendo, né? Exato. Zé, isso da estrutura, né, de você entender como funciona a estrutura da piada, a estrutura de um texto cômico, é muito importante, porque isso que o Zé estava falando, às vezes você não precisa ser exatamente aquela pessoa muito engraçada na vida, né? Mas saber da estrutura, se você quer fazer comédia, se você quer trabalhar com comédia, saber dessa estrutura é fundamental, porque aí você pode testar, né, a partir dessa estrutura. E aí você, como atriz, como ator, você vai ganhando, né, essa agilidade, essa sagacidade, né? O tempo vai diminuindo, assim, né, de entendimento entre como funcionam as coisas, né? E aí entra aquela parte do treinamento, né? Como é importante você trazer esses elementos para o seu treinamento, mesmo que seja assim, separadamente, cada um, o centro de energia, como é importante, né, trazer o centro de energia para o seu trabalho, daquele personagem, né? Eu estou falando centro de energia porque a gente citou vários e eu estava lembrando agora, cara, o centro de energia, como é importante nesse trabalho. E a adaptação, o impulso, todos aqueles que a gente já falou para vocês aqui. Tá. Aqui vocês vão poder ver os atores utilizando isso na prática quando estiver assistindo o Sonho na Noite de Verão. Por que eu estou falando especificamente do Sonho na Noite de Verão? Muitos atores usam de forma consciente e inconsciente. Mas no Sonho na Noite de Verão a gente usou conscientemente. A gente pesquisou, a gente trouxe isso, não vai ter dúvida de falar, ali naquela hora, aqui naquela hora. Que é o público sem leigo, que agora no caso de vocês não é mais um público leigo, que já está cheio dessa informação, então vocês já não são mais virgenzinho no assunto, né? Vocês têm já esse material. O público leigo, ele não necessariamente não lê dessa forma, ele se envolve com aquilo e vai. Vocês vão poder ver. Vão começar a identificar esses pontos. Identificar todos esses pontos. O que eu ia falar? Tá. Que tem essa questão, por que a gente treina tanto, né, para parecer que algo foi feito como se fosse a primeira vez, né? Porque a comédia tem esse frescor, né, Zé? Sim. Esse frescor que, como você vai causar uma surpresa no público, uma quebra, né? Se você já está adiantando as coisas, se você está fazendo tudo ao mesmo tempo, se você está atropelando os seus impulsos, se você não está se adaptando com a situação, o público a comédia, o riso, às vezes não chega, né? Por mais que você tenha ali a estrutura toda prontinha, então, mais uma vez, a importância de tornar tudo consciente, tudo que você está fazendo, né? Você pode fazer a mesma cena, o mesmo espetáculo 100 vezes e o público continua achando que você está improvisando, que você teve aquela ideia na hora, né? Que você está... enfim, o espetáculo é todo marcadinho. Sonho de Noite de Verão, vocês vão ver isso. É todo marcadinho, cada olhar nosso, cada passo é marcado. Mas a gente traz esse frescor de como se a gente estivesse fazendo aquilo pela primeira vez. Né? Sim, exatamente. Gente, ainda está valendo aí, qualquer dúvida, qualquer comentário, vai colocando aí no chat para a gente poder vocês interagir com a gente aí, tá? A gente ir fazendo essa troca. Bom, então caminhando já para concluir, é isso, diretora? A gente tem quanto tempo ainda? 46. A gente tem 44 4 minutos. 4 minutos. Tá, então, gente, 4 minutos. Concluindo, então, né? Toda a piada tem uma estrutura mínima que ela segue, que ela respeita, que a gente corre quase o risco de falar que ela é universal, né? Estabeleça uma ideia e provoca um desvio cômico, provoca uma ruptura, que pode ser trazendo uma outra ideia sobre isso, oposta a essa, complementar, afirmativa, mas desde que altere a primeira, para mais ou para menos. Isso. Né? Falando assim parece complexo, mas não é complexo. Sabe como é que você vai perceber isso? Começa a observar aquele seu amigo de sala de aula, aquela turma, aquela figura que você acha engraçado. Começa a observar como é que as pessoas contam piada. Começa a pegar uma piada e ler, entender. Olha cada informação, olha cada detalhe. Quando for ler um teatro,
preste atenção e não despreze nenhuma informação dada pelo autor. Porque uma informação que é colocada ali na frente ela pode fazer uma tremenda falta. Eu já vi vários amigos cometerem esse tipo de equívoco. Eu resolvi adaptar, eu mexi na primeira cena. Aí você vai ver e fala, amigo, você não pode. Não é que você não pode mexer na cena, você tirou informações que são básicas. As pessoas não vão entender, ali estava a informação. O autor colocou aquilo, não foi à toa. Por alguma razão. Por alguma razão. Então, a gente teve muito trabalho quando foi adaptar o sonho, né? Quando foi Para continuar sendo fiel à a história. história do Shakespeare, né? Mas você pode chegar em resultados legais, como a gente chegou. Algumas cenas supridas, porque porque foi escrito numa época em que ele precisava, e hoje a gente tem outro tipo de informação, mas para suprir aquela cena não dava só para tirar, a gente substituiu colocando uma música que contextualizava com todas as informações. E trazia a energia, o entendimento que precisava. E a clareza, sabe? Contextualizava a plateia. A clareza, então vamos lá. Então todo o humor, toda piada, ela é referencial, ela precisa de uma referência. Nada engraçado do nada. Exemplo do tema. Nenhum tema é tão engraçado. Mas qual a referência dele? O ponto de vista. A partir do ponto de vista, eu trago uma luz para poder brincar com isso, né? E o que mais, Lizinha? Já estou tentando resumir tudo. Sim. E os testes, né? Testa. Mas chama alguém, né? Chama alguém. Né? Sim. Chama alguém para assistir. Que seja sua mãe, seu pai, seu irmão. Testa. Como o Zé falou aquela hora, sem as pessoas perceberem que você está testando alguma coisa. Começa a testar, começa a soltar pequenas coisas. Porque também tem uma coisa, tá? Que não é bom. Quando você fala, eu vou contar uma piada muito legal, a pessoa já cria uma expectativa e a piada não é tão legal. Mas isso não é tão legal assim. E a piada por si só já era boa, mas você criou uma expectativa e já não ficou bom. Quando o humor, ele vem de uma forma inadvertida, quando o humor vem, você não espera, né? Ou seja, você não colocou o foco da atenção sobre aquilo, do jeito que aquilo criou uma expectativa, porque manipular o foco é super importante. Nem todas as cenas, nem todas as ações têm a mesma importância, mas você pode fazer essa escolha, né? Tudo é uma escolha, né? Tudo é uma escolha. Tudo é uma escolha. O tempo todo é uma escolha. Então, eu sei que você vai testar. Eu sei que você vai experimentar. Eu tenho certeza que está curioso para saber. E faça isso. Duvide de tudo que a gente está falando. Continue duvidando. E vai testar, vai experimentar, vai brincar com isso, tá? Vai elaborar, experimenta criar memes aí, experimenta associar ideias com outras, pegar frases que dão não sei o quê, fazer paródia. Pega uma música que você gosta. Pega a música do momento e faz uma paródia. Vai criar uma outra, tudo isso, uma outra letra, né? Tudo isso, gente, faz parte do exercício criativo dentro da comédia. Tá? Tudo isso faz parte do exercício criativo. Comece a observar seu corpo. Quando você se atrapalha, a partir de agora, você não tem mais motivo. É um caminho sem volta, gente. Você não tem mais motivo para maldizer nada. Quando tiver tudo despencando, você fala, cara, como é que eu posso ter a partir disso? É presente. O erro é o presente. O erro é o presente. A gente trabalha demais com erro. E, a partir do nosso próximo encontro, a gente já vai se encontrar para poder assistir o Sonho de uma Noite de Verão, com o grande elenco. Esse elenco que passou aqui todos os dias, inclusive com a Elisa. E com a Kelly, nossa diretora. E com os meninos lá em casa agora. Que a gente aqui está no estúdio, 3 pessoas fazendo. Equipe tudo. reduzida, gente. Equipe reduzida. Se cuidem. Não Tá? se esqueça. Então, a gente tem um encontro, continua acompanhando a programação do Mosaico, tem muita coisa legal. E experimente, trabalha, reproduza, brinque com o comportamento. Assistam Muito. stand-ups, comedies, assistam peças de teatro. Agora tem muita coisa online, aproveita. Aproveita, tem muito espetáculo online acontecendo, assiste.
Assiste. A vai internet atrás. é um lugar super legal para você também ir pesquisando, vendo coisas. Ele vai ver, vai ter Tudo tem um começo, né, Zé? É, tudo tem começo, tudo é uma forma de começar. Vai ter um humor legal e um humor não tão legal. A gente falou muito aqui do humor físico, que é um que a gente pesquisa. Mas essas regras servem também para o humor verbal. Servem para geral. Combinado? Então, ok. Tô contando com você. Tô contando que você vai colocar tudo isso em prática. De hoje para o nosso próximo encontro deve ter no mínimo um dia, dois, se hoje for quinta, não sei qual o dia. Hoje que dia mesmo, não sei. Quinta-feira. Terça, enfim, não sei. Mas Terça ou quinta? você vai ter um tempo aí para você experimentar. Experimenta. Teste. Veja. Relembre dos conceitos que a gente colocou. Entende? Acho que fica armazenado os vídeos. Vai lá, consulta, dá uma olhadinha, anota no papel. Eu ando sempre com um caderno, gente. Sempre ando. Porque as ideias vêm nos momentos que eu menos espero. Às vezes eu vejo uma situação ali, aquilo repetiu, aquilo me chamou a atenção, anoto. Tal coisa. Lá na frente, aquilo me desperta uma ideia criativa, tá? Então, a vida, o que está à sua volta, é sua matéria-prima. Você, o seu corpo, é sua matéria-prima. Você, suas ideias, são a sua grande fonte de criação. Comece a colocar isso em prática. Aproveita esses dias de pandemia, aproveita agora que você está com o tempo um pouco mais relaxado. Começa a observar a sua sala, sua turma, seus amigos. E pronto, brinque com isso. Brinque. Você vai ver. Rir é sempre muito saudável. E rir com qualidade, rir sem reforçar os preconceitos. E cuidado, hein? O bullying, se ele tem algum lado engraçado, não é para quem sofre. Tá? A gente bola de rir quando alguém está sendo sacaneado. Ou a gente bola de rir quando a gente está fazendo alguma piada. Cuidado, porque o humor, por mais que você possa brincar com qualquer tema, existe uma questão que é ética. Eu, por exemplo, não faço humor que desperte algum tipo de preconceito, que reforça as ideias que já estão estabelecidas por aí, das quais as pessoas lutam para se ver livre delas, tá? Você só brinca com o outro. Eu brinco com a minha cabeça que eu sou cabeçudo, mas eu estou autorizando você a brincar com isso. Há outras pessoas que não. Eu não vou brincar com a deficiência do outro, com a cor do outro, com a escolha sexual do outro, com nada disso, tá? Eu brinco com o meu material pessoal. Tá claro isso? Porque afinal de contas, sim, o humor pode ser independente de ética, mas a vida não. E o viver social exige que a gente mantenha nossos princípios. Sempre vai valer a pena. Tá claro aí? Então, vamos nessa? Vamos nessa, E Deus. pra saideira, pra saideira. Ixi. Pum. E aí, lá vamos nós, agora tá valendo um peixe por debaixo da minha máscara. Beijo. Beijo, gente. Obrigada.